Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui com a nossa teoria e história da escultura. Vamos falar um pouquinho sobre, agora especificamente, o barroco português e a figura de Machado de Castro. Foi aqui central no nosso barroco. Eu trouxe-vos para começar os modelos em barro do Machado de Castro e depois os mármores finais que inicialmente foram aprovados pelo rei Dom João V para depois ficarem como estão a ver aqui. E é interessante pegarmos logo aqui, não nas questões mais históricas, mas nas questões das obras em si. Por exemplo, em termos de anatomia, nós temos aqui um realismo anatómico que defende este estudo direto da anatomia, que é algo que também acabou por expor nos seus textos teóricos, do Machado de Castro. As figuras que têm as suas proporções corretas, não é? Os músculos, a postura e os gestos realistas e de acordo com a ação. Portanto, nós temos aqui muita semelhança entre duas, mas isso está relacionado com as questões da iconologia do César Enripa, que ele também tinha como referência. Mas ainda assim o que nós temos aqui como um exemplo evidente que estas figuras que estão em Mafra se inspiraram claramente no que é a escultura clássica. Portanto, ainda temos aqui resquícios daquilo que é a escultura clássica. Alguns detalhes que são interessantes, o cuidado com os tecidos, não é? Drapeados que são realistas e são ondulantes. Temos também uma atenção às expressões faciais que captam a emoção sem exagero. Temos também precisão nos pequenos elementos decorativos, como os cabelos, as barbas e os ornamentos. E, portanto, podíamos sintetizar estilisticamente algo como ainda está ligado a este dramatismo barroco, não é? Na questão do gesto e dos movimentos, mas já com sobriedade formal e clareza de linhas que são típicas do que vamos antevendo como o neoclassicismo. E, portanto, temos aqui um estilo híbrido que torna a figura de transição entre estes dois períodos artísticos. Um contexto para vos dar aqui, um contexto histórico e características deste nosso barroco. O que nós temos neste período que estamos aqui a ver é a restauração da independência em 1640, portanto, marcou aquilo que é a identidade também do país. Um regresso à soberania portuguesa, que se vai refletir, por sua vez, na produção artística, e está ligado com o voltarmos a ter uma identidade nacional, nossa própria. Temos que procurar como é que a vamos transmitir. Por outro lado, esta questão do prestígio régio, que também vai ser procurado e vai ser transmitido através da produção artística. Por outro lado, temos a Contra-Reforma, que vai consolidar aquilo que é a sua função na arte como instrumento de catequese. Portanto, isto já temos falado um pouquinho no Barroco. E a propaganda religiosa, no que se refere à Reforma e Contra-Reforma. Exigindo, então, que sejam imagens intensas, são realistas e capazes de emocionar os fiéis. E nós temos visto isso na aula anterior, as questões de chegar aos fiéis através da emoção, não é? Envolver o fruidor, neste caso, através destas questões da arte, a relacionarem-se com a religião, em particular aqui, o catolicismo. O barroco português destacou-se pela devoção popular, pela exuberância da talha dourada e pela teatralidade cenográfica das igrejas. Nós vimos um pouquinho isso na aula passada, onde a arquitetura, a pintura e a escultura então se fundiam num todo unitário. Vamos aqui rever com alguns detalhes também alguns desses exemplos. Portanto, como as diferenças entre aquilo que é o barroco europeu e o português, nós temos um barroco europeu que privilegiou a monumentalidade escultórica em pedra e em mármore, e em Portugal destacou-se muito a talha dourada como elemento central desta experiência estética e religiosa. Portanto, a ligação era feita através do ouro. Por outro lado, era um recurso que tínhamos em muita abundância neste período, não é? Neste período histórico, devido às colónias, não é? Que se iam formando, e as rotas comerciais que estavam muito bem estabelecidas neste período. Foi um tempo áureo também. A escultura barroca portuguesa, que se caracterizou pela forte ligação à devoção popular, com imagens em madeira policromada, usadas em procissões, altares e práticas de piedade cotidiana, e que permanecem, essas ainda permanecem muitos séculos depois, portanto, tudo isto. E
Em Portugal, a teatralidade barroca que se manifestou sobretudo no interior das igrejas e que foi transformando estas igrejas como palcos de fé, onde não só a talha, mas também a pintura e a escultura criavam então este ambiente imersivo de espiritualidade. E, portanto, é neste palco da espiritualidade que vamos ver aqui o nosso barroco português. A influência da Igreja Católica e ordens religiosas nesta produção. A Igreja Católica foi o principal mecenas do barroco em Portugal, neste período, depois também da vertente régia, mas o poder católico foi encomendando obras para reforçar então esta fé e esta autoridade religiosa. E nós temos estas ordens, como por exemplo os jesuítas, os franciscanos e os dominicanos, que impulsionaram esta produção de escultura devocional, muita dela também através da talha dourada e muitos também retábulos monumentais. Nós estamos aqui a trabalhar especificamente a escultura, mas o que é facto é que a pintura foi também uma área de grande desenvolvimento neste período. E, portanto, a escultura vai ter que acompanhar isso. Não era só para dar um extra à escultura, por exemplo, em molduras, em retábulos, mas que tem um espaço próprio também de expressão. Não é? E, portanto, a arte barroca vai refletir esta espiritualidade contra-reformista, obras mais emotivas, realistas, pedagógicas, não é? Concebidas, então, para puxar os fiéis para este lado. Características gerais da escultura barroca portuguesa. Nós temos o movimento, a teatralidade e a expressividade. Portanto, a escultura barroca portuguesa destacou-se pelo dinamismo das formas, pelo movimento que são concebidos para transmitir a intensidade espiritual e envolver o espectador. Nós vamos ter essa relação sempre presente. Esta teatralidade que é mesmo central, não só no barroco europeu, mas também no barroco português, portanto, gestos mais amplos, vamos ver muitos drapeados ondulantes, como vimos ali, muitos resquícios, não é? Daquilo que é a escultura clássica já num caminho para aquilo que vai ser o neoclássico. Temos estes cenários da talha dourada que se transformaram então estas igrejas em palcos de fé. A expressividade atingiu o auge no realismo dos rostos e na emotividade das figuras, aproximando o fiel deste mistério divino através da comoção. Nós temos também muita influência da escultura espanhola barroca, que era muito emotiva, não é? Cheia de sangue, não é? Costuma-se dar essa piada, não é? Se tem muito sangue é espanhol, certamente. Nós temos aquilo que é as influências de uma Europa, como também os resquícios da passagem através de Espanha. Portanto, nós vamos ter aqui um equilíbrio entre aquilo que é a escultura barroca espanhola e, digamos, a escultura, por exemplo, barroca italiana e francesa. Esta função devocional e pedagógica vai, então, não ser só decorativa, mas vai instruir e vai emocionar. As imagens de santos e cristos que serviam como intermediários, então, entre o fiel e Deus, que vai reforçar esta prática da oração e o culto individual. Portanto, estamos aqui perante um objeto de culto, que é considerado hoje uma obra de arte, obviamente, mas que de facto foi originalmente concebida para ser um objeto de culto. Em termos pedagógicos, o que nós temos é grande parte da população era analfabeta e, portanto, estas esculturas, tal como as pinturas, mas as esculturas funcionavam como livros visuais também, não é? Livros visuais da fé, e vão ilustrar estes episódios bíblicos e a vida dos santos, e através dessas imagens, acompanhadas muitas vezes da palavra não é? Do padre, e desse conhecimento oral, que também era extremamente importante aqui na parte religiosa, e foi assim que ela também começou. Esta transmissão oral, acompanhada com estas imagens, sejam em 2D, por exemplo, a pintura, seja em 3D como a escultura, vão então conceber estes palcos para os fiéis se relacionarem, e são extremamente essenciais para que isso aconteça. E, portanto, vamos ter uma escultura com o seu realismo, tanto a cor da pele, as lágrimas de vidro, os cabelos naturais em algumas imagens, e sabemos disso, criava esta proximidade e esta empatia com os fiéis. E, portanto, temos aqui muita desta arte que é concebida com cariz religioso. Portanto, procissões, festas religiosas que reforçam este caráter devocional, levando estas imagens para fora da igreja, e vão se aproximar ainda mais com a comunidade, porque esta igreja não se pode fechar somente no espaço religioso, mas tem que também, cujas procissões vão permitir atravessar a comunidade e puxar ainda mais fiéis. Portanto, uma espécie de manobra de marketing. Desculpa. Então, aqui em termos de materiais, o que vos posso dizer
Madeira policromada e dourada. Madeira é o material mais utilizado e permite a estas esculturas devocionais de grande realismo, com superfícies pintadas e douradas, reforçar esta teatralidade e proximidade ao fiel. E, mais uma vez, nós vimos isso levado a um extremo na escultura espanhola na aula passada. Temos o mármore, que é associado então às encomendas régias e conventuais de maior prestígio, usado em retábulos e esculturas monumentais, muitas vezes de exterior, que vão revelando então esta ainda influência italiana e este gosto pela durabilidade que nós temos, muita de encomenda régia nesse cariz. Temos a pedra de Liós, que é uma pedra calcária típica da região de Lisboa, muito usada em monumentos funerários e esculturas arquitetónicas, são também um símbolo de identidade material portuguesa. Por outro lado, temos a terracota, que é uma solução um pouquinho mais económica, aplicada a imagens de menor escala e de caráter devocional, permitindo a rápida produção e policromia intensa. E Machado de Castro é um exímio produtor de presépios, e muitos desses presépios eram em barro, em terracota, policromado. Bronze, também temos algumas que é mais reservada então a essas esculturas públicas e monumentais, e portanto, devido à sua também complexidade técnica da fundição, o processo em si que requer vários passos, é um material de prestígio que é muito ligado à celebração religiosa e em grandes obras como vai ser a escultura equestre de Dom José I. Este barroco português, que se caracteriza por se integrar, por acabar por ser um período, assim é que é, acabar por ser um período de integração entre aquilo que é a arquitetura e a escultura e a pintura. E, portanto, nós vamos ter um barroco que vai, então, conceber a igreja como um espaço cenográfico, sim, estamos aqui, onde a arquitetura e a escultura se fundem, e é um período interessante, porque antes, até ao barroco, a escultura tinha um pequeno espaço, ou seja, a arquitetura desenvolvia-se, construía, era edificada, e depois, olha, tens ali aquele canto, podes fazer a tua escultura ali. Agora não, a arquitetura começa a ser pensada e começa a ser trabalhada em grupo e começam a perguntar, mas o que é que tu precisas para fazer ali, ou a pintura, um retábulo, e o pessoal da escultura, que tipo de escultura é que estás a pensar para ali, vamos fazer desta dimensão, e portanto há um trabalho em equipa que começa a surgir, e os edifícios religiosos também começam a ser pensados com aquilo que vai ser a pintura isto de forma mais normalizada, não é? Esta integração criava, a talha dourada então enquadrava-se muito na escultura devocional, é um facto, portanto dentro dos espaços religiosos, enquanto a pintura ilusionista vai ampliar aquilo que são os tetos, não é? Os tetos arquitetónicos, para criar efeitos de profundidade e teatralidade. É um ilusionismo e também é uma forma de ligação, não é? Com o divino. Não se esqueçam que não havia ecrãs nesta altura. Tudo isto eram ecrãs de espetáculo. Esta integração criava ambientes imersivos que transformavam o templo num verdadeiro palco da experiência que é espiritual e catequese visual. Esta importância é interessante porque é uma marca distintiva daquilo que é o barroco português, e nós temos muita talha dourada em Portugal, mais do que noutros países, e portanto vai ser assim a nossa característica. Tal como o Manuelino foi a nossa característica renascentista, a talha dourada vai ser a nossa característica do período barroco. Ela funcionava como um enquadramento cenográfico para a escultura devocional, como já temos estado aqui a ver, e vai então reforçar esta questão da teatralidade, já para não falar que é amplia muito, dá luz, reflete bastante, não é? Transforma esta luz em espaços interiores e acaba por ser toda uma experiência estar envolto no ouro, naquilo que é o comportamento material do ouro e na experiência do fruidor. Claro que isto, mais uma vez, para nós é muito difícil, porque estamos habituados já a grandes salas de espetáculo e de cinema, e todas estas questões que nós concebemos agora no século XXI de luz, não é? É muito diferente daquilo que eles concebiam nesta altura, e portanto é difícil colocarmos na pele deles. Deixei aqui um pequeno texto do professor José Fernandes Pereira, infelizmente já falecido. A talha é uma das formas artísticas mais beneficiadas pelo ambiente religioso da Reforma Católica. No século XVII é uma forma de grande produção e exploração. Para esse favoritismo reside em grande parte nas potencialidades simbólicas do dourado, cor que reveste a madeira a branco depois de aparelhada. Segundo o pensamento da época, o ouro é o mais precioso dos materiais, uma substância pura cujas qualidades físicas a tornam especialmente dotada para resistir à ação do tempo. É incombustível, não cria ferrugem, não tem cheiro nem sabor. Assim sendo, o dourado recria uma experiência do próprio céu
oferecendo ao crente a visão de eternidade. E, portanto, nós temos aqui a parte do contexto religioso que é favorecida pelo este ambiente da reforma católica. Temos uma produção em que no século XVII a talha torna-se uma das artes mais difundidas da Igreja e conventos. Temos uma função simbólica, o ouro, como cor e matéria espiritual, portanto um símbolo da pureza, incorruptibilidade e eternidade. As qualidades físicas são interessantes porque ele é incombustível, não ferruja e sem cheiro nem sabor, portanto é a metáfora perfeita para estas questões. Temos um valor também espiritual, que é o dourado cria uma visão antecipada do céu, em que envolve o crente numa experiência sensorial e transcendental, e portanto temos uma talha que é mais do que um ornamento, é a arte devocional, é instrumento pedagógico materializando aquilo que é a eternidade e a glória divina. Em termos de principais centros, aquilo que nós temos é Lisboa como o principal centro artístico, está ligado à corte e às grandes encomendas régias e conventuais, e portanto vai reunindo aquilo que são os mestres nacionais e as influências estrangeiras. Depois temos um segundo centro, aqui mais, não literalmente ao centro, mas a norte de Lisboa, que é Coimbra, que se destacou pela tradição escultórica em pedra e madeira, e que foi formando artistas de prestígio como o nosso conhecido Machado de Castro. Depois temos Braga e Porto, que se tornaram referências na talha dourada e na escultura devocional, com oficinas ativas ao serviço destas ordens religiosas e desta religiosidade popular. E, portanto, esses maiores temas da talha dourada são, maioritariamente, no centro e norte. Em termos de oficinas conventuais e régias, o que nós temos é uma formação, então, de mestres e produção em série. São oficinas conventuais no sentido em que são ligadas às ordens religiosas, portanto, às jesuítas, franciscanos, dominicanos, produziam estas imagens em madeira policromada, muitas vezes destinadas a procissões e imagens de culto. Eram locais de aprendizagem para jovens artistas, transmitindo então o que são as técnicas tradicionais e, portanto, daí ter uma enorme importância. As oficinas régias, sob o patrocínio da coroa, digamos assim, funcionavam em Lisboa e Coimbra e, portanto, garantiam as obras de maior prestígio e qualidade, com rigor de execução e muitas vezes supervisão dos mestres, não quase sempre, e acabaram por formar artistas de renome. Um deles, o nosso Machado de Castro, que começou em Coimbra e acabou por ascender à nossa corte portuguesa da época. Em termos de produção em série, o que nós temos é uma procura por estas imagens religiosas dos santos, cristos, virgens, que obrigam muitas vezes a repetição de modelos. As esculturas eram adaptadas, mas com características comuns, portanto, à expressividade, ao realismo e à teatralidade, e muitas destas peças até chegaram a pequenas igrejas rurais, o que garantiu, de certa forma, esta difusão do barroco por todo o país. São muitas vezes as peças mais pequenas e não tantas maiores, porque não se esqueçam que muitas destas pessoas não saíam da sua comunidade. O barroco no norte de Portugal, esta questão da talha, em Braga, Porto e muita dela também em Viana do Castelo, e nós temos inúmeros testemunhos disso, destacou-se muito por estas questões da talha dourada, que transformou estas igrejas, algumas até já existiam, elas foram reinterpretadas no seu interior, digamos assim, à maneira do barroco, e transformou-se em palcos de fé. Estas três cidades em que a talha vai então cobrir paredes, vai cobrir retábulos, vai cobrir capelas e vai criar ambientes imersivos, não é? de brilho e teatralidade típicas do barroco, mas um barroco que é à nossa maneira portuguesa. Esta exuberância vai então resultar na devoção popular e ações de ordem religiosa que fizeram da talha um dos maiores símbolos deste nosso barroco. Eu deixo também aqui outro texto do professor. É certamente em duas igrejas portuenses, São Francisco e Santa Clara, que encontramos dois magníficos exemplos de alteração de espaços pré-existentes. Em ambos os casos recorre em exclusiva à talha, por força de uma tradição regionalista, portanto, cá está esta parte de ser realizadas nesta zona, que oculta praticamente a totalidade das estruturas arquitetónicas e vai transformando os templos em pequenas caixas onde o interior é um mundo maravilhoso de luz, cromatismo e valores táteis. Forma sensível encontrada para veicular mensagens católicas primordiais. E deixei aqui esses exemplos, está bem? Da igreja de
de São Francisco. Curiosamente, há um texto também, até já saiu em exame no secundário, se calhar algum de vocês já está mais familiarizado com estes textos do professor José Fernandes Pereira. O barroco em Portugal, o barroco em Lisboa, o que nós temos é uma influência italiana após o terremoto de 1755 e, portanto, 1755 foi uma destruição grande da parte de Lisboa e obrigou a uma reconstrução das igrejas e dos edifícios. E, portanto, é nesse contexto que chegaram ao país mestres estrangeiros e difundiram aquilo que eram os modelos italianos e franceses, sobretudo na escultura e na talha. E, portanto, este patrocínio régio do Dom José I sobre depois a orientação do projeto do Marquês de Pombal acabou por fomentar aquilo que são as encomendas monumentais, muitas vezes com intenções políticas, obviamente, de afirmação de poder, e a estátua equestre não é nada mais nem nada menos do que a cereja no topo do bolo do projeto do Marquês de Pombal, não é? Lisboa como capital que se distingue do norte, porque enquanto no Porto e Braga nós temos aquilo que prevaleceu, digamos, a exuberância da talha dourada, em Lisboa começa a sentir-se esta estética mais controlada, mais ligada àquilo que vai ser o neoclássico. E um dos exemplos é a Capela de São João Batista, que é uma encomenda jesuíta realizada em Roma e que depois foi transportada e foi montada em Lisboa com materiais de luxo, digamos assim, que é os mármores de bronze e os mosaicos. Portanto, tipicamente mesmo final daquele barroco já completamente neoclássico. E, portanto, nós temos outras obras que vão refletir também o que é esta síntese barroco-neoclássica, sobretudo em espaços ligados à corte e a grandes ordens religiosas, devido àquilo que são as influências italianas. Em Coimbra é um centro escultórico que é ligado digamos, a um polo artístico de referência, que é ligado à Universidade e ao Mosteiro de Santa Cruz. No Mosteiro de Santa Cruz existiam oficinas ativas ainda desde o Renascimento e, portanto, nós temos responsáveis por escultura devocional, por retábulos e túmulos, e isso permaneceu. No caso da Universidade de Coimbra, o que nós temos era encomendas de bustos e figuras alegóricas e peças que reforçavam muitas vezes aquilo que era o prestígio académico. Portanto, temos aqui uma vertente ligeiramente diferente. Estas oficinas conimbricenses, sim, trabalhavam sobretudo a madeira policromada, portanto, estas imagens devocionais, e muitas vezes também a pedra de Lioz para elementos de arquitetura e funerário. Um ambiente artístico e, digamos, intelectual que se vivia em Coimbra acabou por favorecer muito a formação de pessoas que nasceram lá e acabaram por ser mestres também. E entre eles, nós vamos ter a tal figura de Machado de Castro. Machado de Castro que começou em Coimbra e acabou por se afirmar em Lisboa, mas realmente ele estava inserido naquilo que é um ambiente de esplendor na época para aquilo que era a sua formação. E, portanto, nós temos Coimbra como uma ponte desta tradição barroca e já a inovação que vai ter impacto nacional, esta inovação neoclássica. Outro exemplo que eu também tenho aqui para vos trazer, a igreja de São Francisco Xavier, que São Francisco Xavier, se não conhecem, foi um missionário jesuíta, muito venerado em Portugal, não é? Como símbolo daquilo que são a expansão da fé. E esta escultura situa-se na igreja de São Roque, é ligada à Companhia de Jesus, uma ordem de grande protagonismo durante o barroco português, e vamos ter aquilo que é a escultura em madeira policromada, que é uma das técnicas mais comuns, e o dinamismo do gesto, não é? O braço elevar e o olhar firme, que vai transmitir então muita desta energia, das características centrais do barroco, que é um barroco tímido, não é? Atenção, mas é um barroco que nós vamos ter no seu auge, digamos assim, português, não é? Reflete esta função também, muitas vezes, a catequética, não é? E emocional, não é? Da escultura, desta inspirar a devoção, imitar um exemplo dos missionários, e portanto vai estar inserida aqui no retábulo desta talha dourada, que ganha ainda mais teatralidade, não é? É como se fosse um palco de teatro, literalmente. Vocês têm coluna, têm um palco, têm as colunas, não é? Literalmente isso. Uma obra muito interessante aqui é o Menino Jesus da Cartolinha, que é uma das esculturas devocionais mais conhecidas do barroco português. Ela foi executada em madeira policromada, lá está, não é? Século XVIII, e tem umas dimensões reduzidas próprias para oratórios e devoção doméstica. Muitas destas figuras eram figuras que se aproximam àquilo que é a figura divina do cotidiano popular. E,
e, portanto, reforça as questões de torneira e tem sempre uma ligação muito com o povo, e é das imagens provavelmente também muito copiadas, que circulavam bastante. Portanto, este tipo de obra vai, então, sublinhar aqui as vertentes da função pedagógica e emocional da escultura barroca, não é? Ela não é apenas grandiosa nos templos, mas também vai se aproximar aqui na vertente dos lares. Portanto, vai contrastar muito com o barroco monumental, da talha dourada e das grandes igrejas, e vai prevalecer uma intimidade e ternura. E esta aqui, neste caso, está no Museu Nacional de Arte Antiga. Temos também outro tipo de escultura devocional muito presente no nosso barroco português, que são os anjos dos cheiros. Portanto, são figuras de anjos, geralmente crianças ou jovens, em posição a sustentar velas, ou tochas, neste caso é uma tocha, frequentemente integradas em retábulos, mas também destacados em procissões. Portanto, a luz que era refletida na talha, nas velas, acentuava esta teatralidade, não é? Este cenário lasquiniano. Temos aqui também um imaginário processional, portanto, esculturas de vulto redondo em madeira policromada que eram transportadas em andores, muitos comuns, por exemplo, o Cristo crucificado, ou Senhor do Espaço, ou Virgem Dolorosa, assim, esse tipo de figuras, santos protetores das confrarias, que eram imagens de procissão. E, portanto, este movimento e esta expressividade eram acentuados para gerar também a comoção durante a procissão, o que acaba por ser um exemplo da arte em movimento, não é? Não está confinado ao espaço da igreja, como já temos estado aqui a falar, mas também é levado às ruas, portanto, expandir-se àquilo que é a comunidade. Temos aqui alguns desses exemplos, não é? As procissões, momentos altos destes calendários religiosos barrocos, não é? Em que as imagens vão então para a rua e tornam-se visíveis a toda a comunidade, a igreja que se expande, não é? Um campo expandido desta igreja. É uma imaginária processional, no sentido em que são transportadas em andores, e nós temos o Senhor dos Passos, temos as Virgens Dolorosas, não é? Estes santos também locais podem também ser imagens de procissão, e temos um caráter que acaba por ser performativo, não é? Estas imagens que eram acompanhadas por música sacra, por cânticos ou luz de tochas, portanto criam todo aqui um espetáculo multissensorial, as pessoas param para ver, portanto reforçar esta devoção popular, catequese, uma certa coesão social, porque sabendo que existe a procissão, as pessoas também vão combinar, não é? Estarem juntas, portanto a escultura barroca assim não era estática. Ela não era estática, ela ganha vida nas ruas, em rituais que uniam esta comunidade à arte e espiritualidade, atenção que já podia existir, mas ela vai se exponencializar aqui, neste período barroco. Comparação aqui com o nosso barroco espanhol e italiano, como temos estado, eu costumo falar muito espanhol, não é? Mas vamos começar pelo italiano, que é o de cima. Por exemplo, o Bernini, não é? Como um grande modelo daquilo que são as obras, e esta de Santa Teresa é o auge, o apogeu. Não, ver o dourado, não é? A expansão da luz que bate no dourado e cria todo um cenário, neste caso um cenário que foi construído próprio para esta escultura. O uso do mármore e do bronze, que é típico italiano, vai integrar com a escultura, e eles dão muito a usar a luz natural, e portanto o objetivo do barroco italiano muitas vezes era deslumbrar, não é? Era impressionar, era criar esta experiência teatral dentro do templo, ao passo que, eu trouxe-vos aqui um exemplo do Pedro de Mena, mas vocês também têm o Gregório Fernández, na Espanha, e estas esculturas hiperrealistas, em madeira policromada, até sangue, não é? Lágrimas de vidro, cabelos naturais, é um barroco muito ligado, que tem uma forte ligação às procissões, não é? Muitas delas à Semana Santa. E os espanhóis ainda hoje são extremamente religiosos e dão um imenso valor a isto, e portanto eles têm um cariz do barroco, no sentido mais de envolvência com a própria comunidade, que era comover, era levar o fiel a partilhar a dor de Cristo ou da Virgem, portanto haver esta ligação através muito da emoção. Não era tanto o espetáculo, como eram os italianos, mas sim através da emoção. E portanto nós vamos acabar por adaptar aquilo que são as influências italianas na nossa monumentalidade régia, e a figura vai ser, por exemplo, Machado de Castro. Vamos também adaptar aquilo que são as influências espanholas na expressividade devocional na madeira policromada, também, como eu já tinha dito, porque atravessa a Espanha, nós vamos receber também muita dessa influência, porque nós também temos uma ligação muito próxima com a Espanha.
E vamos a criar aqui o que é um traço muito distintivo nosso português, que é a talha dourada, como temos estado a ver desde o início. Talha dourada monumental que vai transformar este interior da igreja em autênticos palcos de fé. Portanto, é uma síntese que é própria à nossa portuguesa entre aquilo que vai ser a grandiosidade e a proximidade, e que se vai traduzir através desta realidade religiosa e nossa cultural portuguesa. Percebem? Que está intimamente ligada. A nossa religião e cultura neste momento é praticamente o mesmo. Vamos ter então aqui uma figura que eu quero destacar do Barroco, e metade desta aula é sobre Machado de Castro. Ele nasce em 1731 em Coimbra, é um dos principais centros de produção artística do país. Como já vimos, a cidade tinha uma forte ligação ao Mosteiro de Santa Cruz e à Universidade, portanto, oficinas de cultura ativas desde o Renascimento, um enorme legado em termos de formação, e portanto ele vai aprender aquilo. Os primeiros passos dele como mestre locais, vai trabalhar a madeira policromada, a pedra de liós, que são materiais típicos da produção barroca. E, portanto, ele desde cedo é uma figura que vai dominar a técnica e a sensibilidade estética e vai integrar naquilo que é a tradição barroca, mas já com uma abertura à clareza formal, digamos assim, que mais tarde vai ligar-se ao neoclassicismo. E por isso é que nós vamos ver aqui uma figura de transição. E, portanto, a sua origem conimbricense vai ser fundamental. Portanto, Coimbra era um espaço intermédio entre a grande corte lisboeta e a religiosidade popular do Norte, que acabou por marcar aquilo que vai ser a versatilidade de Machado de Castro. Importante também é a nomeação que vai ocorrer pelo reinado de Dona Maria II, quando a escultura tinha um forte papel simbólico no reforço do poder régio, e este título não vai só significar apenas o reconhecimento, mas também aquilo que é a responsabilidade oficial. Vai planear, vai supervisionar, vai executar esculturas para a corte, igrejas, espaços públicos. Portanto, esta consagração veio depois daquilo que é o êxito da estátua equestre de Dom José I, em 1775, inaugurada na Praça do Comércio, como uma das obras mais ambiciosas do seu tempo. Assim, tanto foi que ficou conhecida a nível europeu. O cargo acabou por o quê? Colocá-lo numa posição de rivalizar com aquilo que são os grandes escultores europeus da época, porque esta questão do escultor da corte foi português, mas podia ter sido estrangeiro. E, portanto, vai acabar por colocar aqui a produção portuguesa já num panorama internacional. E foi neste período que se intensificou esta atividade teórica e pedagógica, que vai acabar por defender o rigor da anatomia e a dignificação daquilo que é a escultura como uma arte erudita e não simplesmente uma decoração extra. Em termos de obras régias, nós temos, para além da estátua equestre, temos trabalhos na corte, mas temos também, por exemplo, o Convento de Mafra, em mármore, que foi encomendado pela corte. E nós vamos ter esculturas também para a Sé Velha e a Sé Nova de Coimbra. Vamos ter colaborações com oficinas régias e conventuais, para retábulos e imagens. Vamos ter muita escultura cívica e alegórica, porque vai então reforçar aquilo que é o prestígio da monarquia e o poder régio no espaço urbano. E, portanto, vamos ter um trabalho em monumentos funerários de figuras ligadas também à nobreza e à corte. No fundo, uma figura que vai combinar aquilo que é a tradição barroca com a abertura ao neoclassicismo, mas vai responder àquilo que são as exigências da coroa e o gosto europeu. E é daí que ele também acaba por se tornar uma figura-chave. Base adquirida, então, em Coimbra, com ênfase nestas questões do dramatismo. Ele também sabe usar a madeira, atenção, portanto, todas estas influências que ele teve, os modelos italianos, né, este contacto com as gravuras, com os desenhos e com as esculturas importadas, porque também não era preciso sair para ver, a própria escultura também estava cá presente. A monumentalidade desta escultura, como a de Bernini Algardi, por exemplo, que serviu muitas vezes de inspiração para ele e chegou-se também a ser a inspiração para ele depois conceber a sua estátua equestre. Portanto, são influências também que nós vamos ver, não só no Convento de Mafra, mas em toda, um pouquinho no geral, na produção de Machado de Castro. A influência francesa vai-se sentir um pouquinho também, aqui após o terremoto, quando Lisboa recebe os arquitetos e os artistas vindos de França, e, portanto, a França tinha um estilo mais apurado, mais contido, que se vai aproximar ao neoclassicismo, acaba por ter o quê? Clareza formal, as questões da proporção equilibrada, a racionalidade das figuras e, portanto, tudo isso que Machado de Castro não vai copiar os modelos, mas vai integrá-los naquilo que é a tradição portuguesa e vai acabar por criar o que nós, historiadores, interpretamos como um estilo próprio, que faz a ponte entre o barroco e o neoclassicismo.
Aqui, por exemplo, desculpem, São João Deus, não é? Realismo anatómico. Ele vai defender este estudo direto da anatomia, ao que também expôs, como eu já disse, em textos teóricos, e nós temos 2 principais dele. Um deles até é a descrição analítica da estátua equestre no José I, e que acabam por ser, os textos dele são à parte, os textos dele acabam por ser uma base para depois para a formação da academia. E, portanto, Machado de Castro, já existiam espécies de academia, não é? As aulas régias, que também faziam com que teoria da arte, não é? As tratadísticas, os tratados circulassem, e muita desta produção, e é raro, nós temos um escultor que escreve, não é? Como Machado de Castro, então no seu período ainda mais raro, acaba por também influenciar essas aulas e essa formação académica. Nós vamos ter aqui, então, defesa do estudo da anatomia, vamos ter figuras com proporções corretas, músculos, posturas, gestos que são realistas. Vamos ter figuras como, por exemplo, os apóstolos em Mafra, inspiradas nesta escultura clássica. Tratamento no cuidado dos tecidos, drapeados são realistas, são ondulantes, atenção às expressões faciais, não é? Vamos captar as emoções, mas sem exagero. Vamos ter uma precisão naquilo que são os pequenos elementos, não é? Como cabelos, barbas, ornamentos. E, portanto, vamos estar ligados à dramaticidade barroca, de uma forma mais com sobriedade, sóbria, não é? Formal e clareza nestas linhas que já são típicas do neoclassicismo, e, portanto, nós vamos ter aqui esta figura de transição. Alguns destes exemplos, por exemplo, a capacidade dele técnica é extraordinária. Nós temos, no primeiro exemplo, pedra em mármore, portanto, as esculturas monumentais, a sua formação mais clássica, não é? A capacidade de realizar obras de grande escala com rigor anatómico. Vamos ter também o bronze, a estátua equestre. É a maior escultura fundida em bronze na Europa no seu tempo. Representa este enorme desafio à capacidade técnica e fundição, e há inúmeras imagens, e depois fica para outro vídeo mais da história da arte portuguesa. Por exemplo, as estruturas internas que ele teve que estudar para colocar. Madeira policromada, esculturas devocionais em igrejas de Lisboa e Coimbra, ligadas à tradição barroca portuguesa, não é? De se aproximar àquilo que é o sagrado e o cotidiano popular, embora menos conhecidas do que as suas obras monumentais, mas revelam também estas noções do cuidado, não é? E expressividade emocional. E, portanto, nós não temos só encomendas régias e encomendas monumentais, mas também temos encomendas mais populares, mais pequenas, bem, também como os seus presépios. A teatralidade aqui, nesta questão, a teatralidade barroca é esta clareza, este equilíbrio, não é? Os gestos que são expressivos, sugerem movimento, não é? Espanejamentos ondulantes. Temos uma escultura que é concebida para comover e envolver o espectador, mas sempre com alguma sobriedade. Temos aquilo que vai ser uma clareza já neoclássica por estas influências francesas e italianas, que são estas mais serenas, não é? Equilíbrios anatómicos, não temos aquelas figuras demasiado helicoidais, gestos mais contidos, expressões faciais que são então serenas, e, portanto, vamos ter aqui uma sobriedade mais clássica que ele refinou e acabou por criar o seu próprio estilo. A encomenda, então, deixei aqui uma das maquetes, penso até que esta é a final, se tem as serpentes, da estátua equestre de Dom José, que foi concebida como um símbolo da reconstrução de Lisboa e poder régio, como eu disse, a cereja no topo do bolo do projeto de Marquês de Pombal, inaugurado em 1755. Nas comemorações do aniversário do rei, tornou-se então a primeira escultura pública de grande escala em Portugal. Representava a autoridade da monarquia e a modernidade do país, afirmando então Machado de Castro como o maior escultor português do século XVIII, porque acabou por ser um exemplo na Europa. Eu tenho aqui um modelo, uns modelos de 20 ou 30 centímetros, depois temos a passagem para gesso, este aqui é já o original, mas em gesso, para depois tirarem os moldes e acabar-se por fundir em bronze. E nós temos aqui uma escultura com 14 metros de altura, incluindo o pedestal. Ela foi inédita e foi uma das maiores na Europa no seu período. É uma escultura, é uma estátua equestre que foi realizada em bronze por ser a partida, portanto, pela escala não foi feita por uma só vez, mas foi em grandes secções, por exemplo, o cavalo, o cavaleiro, alguns detalhes depois foram cuidadosamente montados e, portanto, requeriu aqui fornos, moldes gigantes, grandes planeamentos logísticos e, portanto, acaba por demonstrar muita inovação na capacidade técnica destas oficinas régias, que estão sob a direção de Machado de Castro, que não trabalhava sozinho, obviamente, ninguém consegue fazer nada disso, muito menos desta dimensão sozinho, e a sua ousadia em erguer este tal monumento em Lisboa que ligou
às cidades europeias, artísticas, que estavam em moda, não é? Paris, Roma, Madrid. Eles acabou por nos colocar no mesmo nível. Mais do que a arte era também esta questão da propaganda política, portanto o rei, representado como um soberano vitorioso dominando os inimigos, que eram as serpentes pisadas pelo cavalo, enquadra-se nesta reconstrução da Praça do Comércio. Ele, de facto, não teve inimigos propriamente em si. Daí ele também ter tirado o leão, optou por o leão, não ficar o leão, algo mais sóbrio, mais discreto. E acabou por ser uma decisão muito interessante. Nós temos a figura aqui do rei Dom José surge em traje militar romano, coroado de louros, não é? Evocando esta tradição, o gesto ele leva à mão, a sua liderança, não é? Um animal está associado à força, ao cavalo, não é? À conquista, à posse dinâmica. O cavalo é das figuras, a estátua equestre é das esculturas, é o top level, não é? Mais difícil para um escultor realizar. A posse dinâmica transmite esta energia, este movimento, não é? Simbolizam esta vitalidade do nosso rei, do nosso monarca. As serpentes, então, é uma alegoria aos inimigos derrotados internos e externos, mas também simbolizam um pouquinho aquilo caos que foi necessária a ordem ser imposta pelo rei, pelo governo pombalino após aquilo que aconteceu. Portanto, foi impensável. Se fosse hoje, não tem nenhuma. Alegorias no pedestal, aqui muito interessantes, como as figuras alusivas à vitória, nós temos algumas, e ao domínio dos mares, por exemplo. Portanto, esta integração daquilo que é a escultura no contexto urbano também foi interessante nesse sentido, e portanto, mais do que um retrato, o que nós temos aqui é uma imagem de propaganda. Lá está, as questões de poder na escultura quase sempre presentes, o rei como um herói civilizador, restaurador da ordem, de grandeza nacional, e portanto um barroco aqui que se vai associar já ao neoclassicismo e vai unir esta teatralidade à sobriedade monumental. Em termos de bustos também ele realizou alguns, mais figuras aqui relacionadas na Praça das Escolas da Universidade de Coimbra, retratos e figuras ligadas a esta universidade que vão enfatizar aquilo que são o realismo anatómico, a dignidade humana, a dignidade intelectual. Aqui a Rainha de Santa Isabel não é uma figura um pouquinho ligada àquilo que são as universidades. São também outras figuras como a alegoria, que ele acabou por representar, a sabedoria, a justiça, a ciência, tudo, figuras muito associadas às questões também da Universidade de Coimbra, sempre executadas em mármore ou calcário, um estilo já neoclássico. Portanto, esta função pedagógica e ideológica, não é? Associar estes ideais de progresso e conhecimento, que eram importantes, atenção, portanto, procurar ainda sempre muito através da imagem. E Coimbra, que não foi apenas este local de formação de Machado de Castro, mas também a sua afirmação com escultura erudita, volta à casa, e faz uma obra que revela então esta tradição neoclássica que se impõe: eu sou o escultor erudito, eu sou o escultor escolhido. Vale a pena aqui salientar a importância da descrição analítica da estátua equestre de Dom José I, que é um dos primeiros textos de reflexão estética e técnica escritos por um escultor português, e demonstra esta consciência de Machado de Castro sobre a dignidade intelectual da escultura como uma arte maior. Ele descreve o processo desde o início dos modelos, fundição em bronze, até à montagem, portanto, de técnico da estátua equestre. Vai fazer uma analogia também, uma análise à simbologia, este rei como monarca vitorioso, a alegoria das serpentes, a glória régia. Vai integrar, no fundo, ele também vai realizar observações sobre a proporção, a anatomia, o estudo da natureza. Portanto, estes já são espíritos neoclássicos que ele acaba por colocar aqui. A obra que se vai aproximar àquilo que é a teoria académica em voga, sobretudo em França e Itália, como vos disse, e acaba por ser uma obra de referência. Portanto, para além de ser um escultor régio, Machado de Castro é também um pioneiro nesta crítica da arte e teoria da escultura portuguesa em Portugal, digamos assim. Esta defesa que ele tem é muito interessante, a anatomia. Eu considero isto fundamental, até porque deixámos de ter a anatomia, não é, nas belas artes, infelizmente, por reforma da professora que dava anatomia, mas ele considerava, e bem, a meu ver, a anatomia como fundamental para conhecer aquilo que é a estrutura do corpo humano, os ossos, os músculos e as proporções, tal e qual como nós dávamos também, não é, na cadeira de anatomia artística. E ele defendia que sem este
conhecimento, a escultura não poderia atingir aquilo que era o seu verdadeiro realismo. Neste caso, a escultura podemos também aplicar à pintura. E, portanto, há aqui uma influência entre aquilo que são os tratados anatómicos com aquilo que é a tradição, por exemplo, académica italiana, em voga, e francesa. E, portanto, o que ele fazia era incentivar os escultores a observar os modelos vivos. Ele acreditava que só a prática da observação permitia captar esses gestos, as expressões e o movimento de forma mais convincente, e acaba por se distanciar desta mera repetição, cópia daquilo que são os modelos barrocos tradicionais, mas sim fazer um estudo mais aprofundado daquilo que são as ciências. A ciência sempre esteve ligada à arte, obviamente, e depois sim fazer essas cópias para um melhor entendimento dessas cópias, para também uma melhor execução. E, portanto, nós temos aqui uma dimensão teórica nas suas reflexões que se aproxima destas preocupações neoclássicas europeias, que colocam o estudo da natureza em si, das ciências e da antiguidade clássica neste centro de formação artística, que vai acabar por defender que a escultura devia ser ensinada como ciência e arte, unindo técnica, observação e teoria. Eu também sou muito de acordo com isto. Estou presa no século XVIII. O que é que acaba por acontecer? Este legado vai contribuir para aquilo que vai ser a renovação do ensino artístico em Portugal e vai antecipar aquilo que são as técnicas, os currículos das práticas académicas posteriores, principalmente com a formação em 1836 da Academia de Belas Artes, e vocês vão ter um currículo que vai ter anatomia, deixou de ter há pouco tempo. Transição então estilística para este barroco tardio para um neoclássico. Temos aqui um barroco tardio, uma influência que é visível nas esculturas iniciais da madeira policromada e também nas figuras de Mafra. Temos estes gestos mais intensos, trapeados em movimentos, expressões mais emocionais, para aquilo que vão sendo introduzidos elementos deste neoclassicismo, sobretudo pelos contactos com as influências francesas e italianas, a propósito do terremoto e vinda dos artistas e tudo mais. Vamos ter então figuras mais serenas, posses equilibradas, detalhes anatómicos mais rigorosos, e vamos ter assim uma clareza nesta organização das composições. No fundo, a síntese de Machado de Castro é a estátua equestre de Dom José, que mostra esta monumentalidade barroca, mas também a sobriedade neoclássica. Vamos também ter o Machado de Castro nas esculturas de Mafra, e observa-se muito este equilíbrio, ainda que alguma teatralidade, mas já com proporções clássicas. E no fundo, Machado de Castro, que representa uma transição de Portugal barroco, devocional e teatral, para aquilo que vai ser um Portugal ilustrado, académico, racional, que vamos ter depois no inícios do século XIX. E por isso é que ele é considerado também o maior escultor português do século XVIII e também um dos primeiros a trazer de forma consciente aquilo que é o neoclassicismo para o país. Portanto, adaptações destas novas ideais artísticos que Portugal vai absorver do neoclassicismo europeu, especialmente França e Roma. Portanto, este barroco ligado à contra-reforma que vai perdendo espaço face aos ideais iluministas e académicos, e vemos isso numa mudança de estilo do Machado de Castro. As esculturas vão ser mais serenas, vão ser mais depuradas, sem excesso de dramatismo, vai haver maior ênfase na anatomia correta, nesses equilíbrios das proporções, portanto, tudo aqui. Como exemplos temos Coimbra, não é? A Universidade ou a própria obra, descrição analítica, e portanto esta adaptação que não foi ruptura abrupta, mas foi uma transição natural ao longo da carreira, a produção de Machado de Castro, que apesar de manter as suas raízes barrocas vai incorporar estes novos ideais e portanto ele denota-se como figura de charneira. Século XVIII, que temos um modelo artístico europeu que ainda é dominado pelas academias como Roma, Paris e Madrid. Portanto, Machado de Castro, mesmo sem ter frequentado diretamente essas, ele vai acabar por defender aquilo que eu já tenho estado a dizer: estudo sistemático da anatomia, observação direta da natureza, a valorização do desenho e da proporção clássica. E, portanto, nas suas obras a descrição analítica é um dos exemplos que ele é um tratado académico, não é? Em que vai-se assemelhar àquilo que são os manuais usados em academia, porque é literalmente passo a passo, e vai acabar por influenciar a geração seguinte e posteriormente a fundação da Academia de Belas Artes, 1836, onde os seus ideais foram também absorvidos. Portanto, a sua relação com instituições não foi apenas teórica, mas acabou por também fazer produção própria para a universidade, acabou por lhe dar algum prestígio académico, um reconhecimento académico.
A coroa portuguesa, sobretudo do João V, Dom José I e Dona Maria, que vai utilizar também a arte como uma forma de afirmação política, portanto temos estes grandes programas artísticos deste Régios, Mafra, Reconstrução de Lisboa, e também outros pequenos polos de afirmação régia que vão depender de escultores como este, que é Machado de Castro. Portanto, esta função da encomenda, que é garantir estes meios técnicos e económicos para projetos de grande escala. Vai existir um estímulo à inovação, não é? Fundição em bronze, grandes conjuntos de mármore, a consolidação destas carreiras artísticas nacionais, e Machado de Castro viveu tempos felizes naquilo que foram os investimentos régios a nível da produção artística, e com isto foi nomeado o escultor da Casa Real em 1782, e ele acaba por ser responsável por muitas das obras emblemáticas da propaganda régia posteriores ao terremoto, e também defendeu teoricamente o que é o papel da arte régia como motor da civilização e memória, obviamente, estando ligada a ela. Sem esta encomenda régia, a escultura portuguesa teria ficado um pouquinho mais confinada àquilo que é a talha conventual e devocional, e portanto a coroa aqui acabou por desempenhar um papel de assegurar estas questões da produção da monumentalidade e também a inserção, levar Portugal para um contexto mais europeu. Nós ainda hoje temos o Museu Nacional Machado de Castro e faz a preservação das suas obras. Ele foi criado já ainda em 1911 e está instalado no Paço Episcopal. Recebeu o seu nome como uma homenagem então aqui ao nosso grande escultor. A influência aqui na formação dos novos escultores é interessante que, embora não tivesse uma academia propriamente formal, muitos escultores acabaram por aprender a partir do seu estilo e das suas oficinas, e portanto permitiu transmitir as técnicas, por exemplo, da madeira policromada, do mármore e do bronze, que acabaram por ser legados práticos através de figuras que iam para a sua oficina, trabalhavam consigo, mas também pediam para assistentes, não é? A ser assistido. Por outro lado, a obra escrita que ele deixa, a descrição analítica, que funcionou como um tratado de escultura, quase como um manual para jovens artistas, e acabou por defender aquilo que já temos estado aqui a dizer, a anatomia, a natureza, as ciências no seu geral e as proporções, e vai acabar por ser princípios de integração para a formação inicial da academia. O impacto institucional que antecipou estas ideias da própria academia e o seu pensamento como prestígios que também vão abrir o caminho para a institucionalização do ensino artístico em Portugal. Não existiu, não é? Tínhamos as aulas régias, mas eram régias, não é? A academia, apesar de ter sido por Dona Maria II, por Dona Maria, o que nós temos ainda depois é soltar um pouquinho as amarras régias e ficar mais independentes, e não como a aula régia, que era simplesmente para a produção régia. Em termos de legados, o que nós temos vão ser escultores aqui nos inícios do século XIX, como Manuel Fonseca ou Francisco de Paula, que foram marcados por esta síntese do barroco neoclássico, e manteve-se como modelo até meados do século XIX. Já sabem que até o romantismo houve pouca evolução, depois há novas tendências, mas o que nós temos no fundo é um enorme impacto ainda hoje, e é um reconhecimento nacional da obra de Machado de Castro. Aqui com a nossa estátua equestre, a sua obra que vai então consolidar aquilo que é a propaganda política e a formação também do espaço urbano. Nós não tínhamos nenhuma assim deste caráter. Para vos dar como comparação entre Machado de Castro e outros escultores, nós temos o nosso Machado de Castro, em Espanha temos o Maín, também fez uma estátua equestre. Temos dois franceses que vão também realizar uma estátua equestre, agora é que estou a ver, nem os plintos, não é? Nem as bases. E também temos alguma estátua equestre na Áustria, mas Machado de Castro era o nome na época, em termos de estátua equestre. E, portanto, síntese destas principais ideias, o barroco português, que distingue pela talha dourada, pela expressividade emocional e integração na arquitetura, pintura e escultura, que vimos no início da aula. Temos o nosso Machado de Castro, foi o maior escultor português do século XVIII, e quem sabe até de todos os tempos, unindo este realismo anatómico, detalhe minucioso e monumentalidade. A sua obra vai, então, representar aquilo que é a transição entre o barroco e o neoclássico, e vai deixar um legado muito decisivo naquilo que é a escultura pública e religiosa em Portugal. E, portanto, vamos ter, em forma de conclusão, este Machado de Castro vai representar a transição, não é? O barroco tardio, e vai preparar então terreno para esta nova estética que nós vamos ver na próxima aula, este neoclassicismo, que em Portugal afirmou-se somente no final do século XVIII e início do século XX, e vão ser inspirados pela antiguidade e pelos ideais do iluminismo, não é? Filosóficos do iluminismo e até da ciência do iluminismo. Não é? A próxima etapa então será aqui abordar estas questões
e estas obras e consolidar então esta viragem estilística que se realizou com a formação da Academia e posterior programas académicos. Espero que tenha sido útil esta aula e até um próximo vídeo.